Marcos Roberto. Vamos falar de um troço bacana hoje. Eu descobri há pouquíssimo tempo. Empolgante. Porra, pra caralho, que ideia sensacional. Vida longa e próspera pra essa ideia, pra esse festival. Estou falando do Garage Sounds, que vai começar agora. Na verdade já começou, porque teve a primeira edição gringa do Garage Sounds, primeira edição europeia. Ah, rolou na Europa hoje. Isso, na Holanda. Na Holanda. E agora vai começar toda a maratona de 12 cidades que vão percorrer o Brasil com o projeto. Então, sem mais delongas, vamos pro programa! Marcos, já tinha ouvido falar do Garage Sounds? Cara, eu tinha ouvido falar assim muito por alto, porque eu sabia que ia rolar um show do Crisium, se eu não me engano. E eu tava até dando uma gastada pra ver o show do Crisium, eu vou ter que encarar o show do Esteban. A galera que vai ver o show do Crisium vai precisar encarar o show do Esteban, do Reitinho e tal, vai dar merda. Mas então, essa é uma parada já interessante. O Garage Sound ele começou em 2017 com uma iniciativa dos produtores Rafael Neutral e Leonardo Kenji, que começou em Fortaleza, no centro do Dragão do Mar, que é um lugar foda demais, assim. Aí eles conseguiram meter 12 horas de música, 41 atrações divididas em 4 palcos. E muito das bandas da cidade também. Porque qual a ideia deles? Porra, isso é sensacional, É porque qual a ideia deles? Eles querem pegar algumas bandas que vão meio que fazer um circuito pelo Brasil. Vão variar, vai ter bandas que não vai ter em alguma cidade, vai ter outras, vai ter banda que vai ter só numa cidade, ao mesmo ponto que bandas que eu digo grandes, um pouquinho grandes já, que sempre nas cidades, o começo do line-up é sempre com bandas que são propriamente do local. Do local, caraca. Vou te falar uma parada, eu já tive muito, quando eu era nos tempos juvenis, né, eu achava que um dia eu ia conseguir fazer alguma coisa desse tipo, uma ideia parecida, assim, eu tive algumas ideias Eu acho parecidas. que por aí, cara. Nesse sentido de a gente conseguir organizar festivais que trouxessem bandas do cenário nacional relevantes e tal, mas que, de alguma maneira, também ajudasse a alavancar as bandas locais. Eu acho muito importante valorizar as bandas locais e tal, no Brasil, principalmente a minha experiência aqui no Rio. É de que essas bandas têm pouco espaço, é difícil, pelo menos na época que eu tinha banda, pra você tocar com uma banda grande, você tinha uma burocracia que era pagar pra poder tocar com os caras, tinha um show de fulano, aí você vai abrir, você tem que pagar pra poder... Então, quem tinha dinheiro conseguia, quem não tinha se ficava na merda e tal. E às vezes bandas boas que não tinham grana ficavam de fora, não tinha visibilidade. Muito importante. Sim, e a ideia deles é justamente não só ajudar a fomentar a cena local, mas a cena nacional. Quando você falou assim, vou ter que aguentar o Reitinho e o Esteban pra poder ver o Crisium. Fã de Crisium pensa assim, eu sei. Sim, mas qual é a parada? E eu acho fã do Reitinho pensa o mesmo, tá ligado? Eu acho... Pô, vou ter que ver que e cara, talvez pensava desse jeito. Será? Eu acho que hoje em dia nós temos fãs um pouco mais abertos, até porque o festival tem a proposta. Quando você vende a proposta por inteiro, é mais fácil você comprar. Por que eu tô falando isso? Não só é mais de um palco rolando, acontecendo. Lá tem, se eu não me engano, tem food park, tem um bagulho de fliperama. Pelo menos eles tentam criar toda uma comunidade, um centro, assim. Eu não sei como que vai ser as edições, vai ser a primeira que vai rolar no Rio. Várias outras cidades vão ser a primeira edição também. E o que eu achei muito foda é que eles começaram, ano passado, a expandir, só que pra locais que não eram os centros. Tipo, Maceió, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Manaus, Recife, Natal, Aracaju, Santos. Cara, esse festival me lembra muito o Riot Fest, que é o festival que tem em Chicago. Tem outros festivais também que são assim, e eu gosto muito de festival que assim, que ele pega subgêneros do rock, indie, emo, hardcore, punk, metal e bota tudo pra dialogar no mesmo ponto. E você cria esses subgêneros como se fosse uma espécie de um pequeno coletivo, porque são várias tribos que se juntam e criam essa unidade de festival. Sim. Tem uma coisa ou outra que consegue se dialogar. Não são, tipo assim, uma coisa que é muito avessa da outra. Discrepante. Exatamente, porque o fã que gosta do Reitinho provavelmente vai gostar do Esteban. Não necessariamente significa que eu vou gostar, mas o cara que gosta do Chris, ele vai gostar do Surra e de alguma coisa do Glória, provavelmente. Ao mesmo tempo que tem outras bandas, vai ter Enterro, por exemplo, no Rio. Pô, E a parada é essa. Existem bandas base, meio que a desse ano, Crisium, Molho Negro, o Surra, o Esteban, o Dead Fish, em algumas cidades também vai ser Zander e Glória. Elas vão ficar se alternando. Mas, por exemplo, tem cidade tipo Curitiba que vai ter o Brasa, sendo o headliner da situação. Não vai ter nem o Dead Fish, nem o Crisium. Mas vai ter, por exemplo, o Days of Days nesse dia aí. Manaus vai ter o Francisco Olombre, também toca em Fortaleza.
Ah, sim. Porque Fortaleza é onde começou tudo, né? Sim. Teve edições, por exemplo, já teve o Pense, já teve o Fresno, os Selvagens da Procura de Lei, que é uma banda de Fortaleza. Cara, quando você coloca essas bandas que ao mesmo tempo já tem um pé ali em festivais um pouco maiores do Brasil, tipo Lollapalooza ou Bananada, que o Francisco Alombre, se eu não me engano, vai tocar no Rock in Rio esse ano. Ao mesmo tempo que eu vejo, por exemplo, numa edição do ano que vem, de ter um headline tipo Ratos do Porão, que não seria headline em algum outro festival. Eu consigo ver isso. E isso é demais, cara. A gente precisa que essas bandas, que são bandas que são muito aclamadas, mas que os grandes festivais não pegam. Exatamente. Que aí você consegue fazer com que essas bandas, elas não só se apresentem nesses festivais como headliners e tal, mas de alguma maneira você consegue agregar esses públicos. São públicos que pros grandes festivais, pelo menos a meu ver, são públicos que são um pouco... Fora da curva. Que ficam. Fica a palavra marginalizado. Mas é isso. Mas assim, fica de lado. A galera, tipo, são bandas que, tipo, tem um público, sim, ok, tem sua história, mas, pô, não traz uma multidão. Mas aí você vai juntando essa galera, tá ligado? Consegue fazer um festival com somatório das galeras e mais, é o que você disse. Constrói um coletivo, tá ligado? Constrói um grupo de bandas de diferentes estilos nacionais que constrói um movimento que ajuda a movimentar a cena. Do rock em geral, eu acho super válido. Tem outro fato que eu acho muito importante também, o preço dele. A inteira, se eu não me engano, aqui no Rio tá R$100. Mas ele tem a meia solidária. Então você meio que vai pagar meia. Aonde vai acontecer no Rio, você falou? Eu acho que vai ser no Hub Rio, que é um local que tá realmente cada vez mais tendo show, tanto show solo como algumas coisas de festival. Eu acho interessante, é um lugar que tem uma cara underground, tem uma cara mais um pouco até mais, uma estética mais moderna, talvez também, assim. Acho legal, sei lá, tá dando acessibilidade para pessoas irem, para verem várias bandas esse esquema de festival de sons diversos que talvez você não visse solo, mas que você com um certo preconceito vai lá e vê, mas você, pô, esse bagulho foi legal, gostei dessa parada aqui. Que é uma coisa que acontece em festivais grandes como o Lollapalooza, por exemplo, ao mesmo ponto que você cria. Porra, foi muito maneiro esse Garage Sounds. Mano, eu tô ansioso pro ano que vem. E ativa o público. Isso, óbvio que a cena vai ser fomentada. Sim, óbvio. É um retiro de pólvora. Exatamente. Eu boto muita fé. Volta a despertar o interesse das pessoas de irem pros lugares, de irem ver as bandas. As bandas que, pô, os caras precisam da grana pra sobreviver. Você vai ter muita gente que vive das bandas. Começam a fazer turnês pelo Brasil, coisa que de repente não seria possível sem o festival. Incentiva outras pessoas a fazerem outros festivais com o mesmo nível de qualidade. Então é uma forma de você agitar, inclusive economicamente, eu concordo. O cenário musical. Isso é muito legal. Pra fechar isso aqui, já tinha me interessado vendo a arte de capa do pôster do Rio. E aí quando eu fui ver as outras artes, elas dialogam muito. E elas são fantásticas, são desenhos que lembram muito a questão de um festival grande, como o próprio Lollapalooza. Lembra as artes do Lollapalooza, né? A coisa mais estilizada, ao mesmo tempo também. Meio cartunesco ali. Mas você vê que, tipo, desde o projeto gráfico até a ideia do dia, até a escolha, a boa seleção de escolhas de banda, tudo tá indo nos conformes. Não à toa está crescendo exponencialmente o festival e eu torço muito e vou estar no show do Rio, se você for, eu vou tentar levar esse rapazito aqui comigo aqui. Pois, se for do programinha, aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau.